Olá, amigos do PL. Estamos começando aqui mais um podcast Vira para a Direita. Hoje estamos aqui com a presença da advogada Bruna Muriel, com a presença do contador Antônio Castro e também da contadora Sara Lima. E vamos discutir um assunto que está gerando muita preocupação por parte dos nossos dirigentes partidários, que é a regularização da prestação de contas. Como já foi dito, inclusive foi até objeto de um curso realizado alguns meses atrás pelo Diretório Estadual de São Paulo, essa problemática relativa à prestação de contas. Já desde as outras eleições, havia a expectativa de que partidos que não tivessem as suas contas apresentadas à Justiça Eleitoral ficariam impedidos de lançar a candidatura nas eleições. Isso foi cada eleição se prorrogando e finalmente agora há uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral prevendo que o partido inadimplente nas suas obrigações ficará sim impedido desta vez de participar nas eleições de 2024. Então, para isso, o PL realiza hoje no seu podcast Vira para a Direita essa conversa com técnicos a respeito do assunto, tanto na parte jurídica como na parte contábil, na parte técnica, para que a gente possa estimular, orientar e ajudar todos os dirigentes partidários, municipais a regularizar a sua prestação de contas e, portanto, estar com o órgão partidário habilitado para fazer convenção no ano que vem. Bruna, obrigado pela sua presença e queria que você colocasse um pouco esse histórico, né, de como que aconteceu, porque na verdade essa novidade da legislação eleitoral era para ser sido aplicado na eleição municipal passada de 2020. O Supremo Tribunal Federal acabou invalidando a norma, exigindo que se fosse previsto a possibilidade de ampla defesa, contraditório, e essa resolução agora foi baixada pelo TSE. Conta um pouquinho para a gente como que você tem visto esse cenário. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Bruna, também sou advogada, sou especialista em direito eleitoral e realmente é isso mesmo que o Dr. Porto falou. Era para ser em 2020, foi invalidado, mas agora para 2024 está válido. Estou vendo com os outros municípios, com os diretórios, aquela correria para ver qual prestação de contas eu fiz. Foi 2010? Foi 2012? Ah, mas eu não era do partido antes, era outro presidente. Como a gente pode fazer? Eu acho que, para a gente falar um pouquinho mais na prática, como dar esse início, como dar esse start nas prestações de contas. Primeiro, gente, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral, a gente fala... Entre todo dia, veja as notícias, pesquise sobre o seu partido. Lá no próprio Cisco, você consegue verificar quais eram as prestações de contas que não foram feitas, seja 2010, 2012, 2016. Tem tantas prestações de contas anuais quanto eleitorais. E até alguns municípios, doutor, a gente consegue falar direto no cartório, pedir uma certidão e o cartório emite essa certidão mostrando quais as contas foram apresentadas, contas não apresentadas, contas apresentadas e desaprovadas. Então, o próprio cartório consegue emitir, às vezes, essa certidão para vocês, para dar esse início. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, vamos fazer um panorama. Quais foram as prestações de contas que não foram apresentadas? Aonde o seu partido, o seu município tem um problema para que você possa regularizar? Ai, doutora, mas não era eu naquela época, era outro presidente. Então, mas agora, quem é o presidente? É você, não é? Esse é um grande problema, né? As pessoas entenderem. Mas antes disso, Bruno, acho importante o Toninho, se puder falar para a gente, as obrigações dos partidos políticos, né? Porque, por incrível que pareça, isso todo mundo sabe, que o partido, ainda que não tenha movimentação financeira, ele precisa prestar suas contas anualmente, né, daquele exercício, e se eu não me engano, né, Toninho, isso é apresentado até junho, né, 30 de junho do ano subsequente, mas por incrível que pareça, a Justiça Eleitoral e a legislação exige também a prestação de contas no ano eleitoral de campanha, ainda que não seja uma campanha municipal. Por exemplo, os órgãos municipais, os diretórios municipais, ou comissões provisórias municipais, tiveram que prestar contas relativa à eleição de 2020, que era uma eleição
federal ou estadual, 2022. né? 2022, perdão. Toninho, se você puder passar para a gente aqui, quais são realmente as obrigações financeiras? Eu acho que antes, né, Bruno e Sara, antes da gente falar como se regularizar, primeiro contar, né, quais são as obrigações que um dirigente partidário tem que se preocupar. Olá, tudo bem? Bom, em relação às municipais, eu vejo que está tendo muita correria em relação aos presidentes das executivas atuais em regularizar a situação partidária. É claro que eles estão, assim, muito mal informados em relação a como regularizar isso, né? Eles não têm, assim, uma perspectiva de fazer aquela consulta através do site do TRE, que lá tem todas as informações, tá? E verificar qual é a situação da municipal. É aquilo que a doutora Bruna falou. Muitos pensam, mas eu não era a presidente daquela executiva, daquela situação que aconteceu. Mas a responsabilidade é dele. Ele que consta no sistema, no cadastro da CGIPS, da prestação de conta, do SPCA. Porque o presidente anterior, ele não vai poder responder. Porque ele não vai conseguir fazer aquele cadastro, porque ele já não é mais. Então vai dar aquele conflito. Então, a responsabilidade é dele, o cadastro está lá. Ele tem que seguir as regras, fazer as prestações de contas que estão pendentes, e existe um porém também. O sistema SPCA, ele começou a... E o sistema SPCA é o sistema de prestação de contas anual, isso. Ele começou a vigorar, parece que em 2017, me parece, né? O SPCA? O SPCA, em 2017. 16, acho. 2016. 2016. Tá? Então, de 2016 para cá, ele consegue fazer via sistema. O SPCA, cadastrar, bonitinho, uma senha, fazer as prestações de conta 2016. Mas o problema está anterior, né? O sistema CICO, ele tem lá de 2010 até aqui. Para regularizar as prestações de conta de 2010 até 2015, existem várias regras, né? A gente tem que fazer de acordo com como era feito antes, né? Vamos dizer, em 2010 até 2014, me parece, nós temos que fazer todo aquele sistema de vários relatórios demonstrativos, de acordo, fluxo de caixa, que era tudo impresso, dá mais ou menos uns 25, mesmo sendo zerado, né? E não esquecer a parte mais importante, porque hoje em dia não se protocola mais prestação de conta em cartório eleitoral, né? Você tem que ter uma representação de um jurídico, né? De uma procuração de um jurídico, tanto o presidente, o tesoureiro e o partido, né? Que vai acompanhar a esse processo todo. Mas, tá? Sara, o Toninho falou aqui, várias siglas aqui, quem não está familiarizado com prestação de contas pode se complicar, né? Falou em SPCA, que é o sistema que é realizada a prestação de contas anual. Tem o SPCE, que é eleitoral. A prestação de contas das eleições. E falou em sistema CICO. Eu acho que o primeiro ponto, e a Bruna foi muito feliz em colocar isso, qual que é a primeira providência, né? Eu estou em casa assistindo esse podcast, na hora que terminar eu vou fazer o quê, né? Eu como presidente ou tesoureiro do partido. Eu vou entrar na internet e vou procurar que tipo de informação para fazer uma radiografia de qual que é a situação do partido no município. Tá. Boa tarde a todos, me chamo Sara, sou contadora. Como a doutora explicou, um principal é entrar no CICO, ver quais são as contas que não foram prestadas. E também tem uma outra situação, precisa também verificar como está a situação do CNPJ, porque tem muitos partidos que estão com o CNPJ inapto. Por quê? Porque mesmo que o partido não tenha nenhuma movimentação, ele é obrigado a entregar várias obrigações acessórias. Uma delas é a DCTF. E agora nós temos também a DCTF Web, que substitui a GFIP, que é do INSS. Mas eu não tenho funcionário, mas tem que entregar sem movimento. Inclusive, nós estamos com vários casos de CNPJs inaptos por falta de entrega de declaração. Lembrando que a falta de entrega dessas declarações no prazo, elas geram multas. Nós tivemos um outro caso também, inclusive a gente está resolvendo,
é que a Receita Federal é bem legal com a gente. Então, o que acontece? Tem um partido que, em vez de abrir com a natureza jurídica 327, que é organizações políticas, eles abriram como 399, como associação. E o que acontece? Aí a gente chega naquela parte em que o presidente hoje não é o presidente que estava lá atrás, inclusive ele não está na base da Receita. E para a gente movimentar tudo isso dentro da Receita Federal, eu preciso de uma procuração de quem está na base. E normalmente quem está na base é uma pessoa que estava lá atrás. E ela não quer conversa com o pessoal do partido hoje. Como fazer? A gente consegue fazer um DBE, que é documento básico da Receita Federal, já colocando o atual presidente. E para fazer essa mudança que a gente está tendo hoje de uma pessoa que foi colocado como a natureza jurídica 399 e não 327, qual é o problema? A gente está tentando colocar direto o atual presidente para não precisar passar pelo anterior, tipo pedindo autorização para o anterior, porque ele não quer dar essa autorização, e colocar o novo. Mas o que acontece? Como ela está como 399, a Receita entende que teria que ter um contrato, uma ata, porque seria uma empresa. Então, quando eu vou lá na Receita e falo, olha, eu preciso atualizar o atual presidente, o que a Receita fala para mim? Eu preciso que você exclua o anterior para incluir o anterior, e para isso eu preciso de uma ata. Então, a gente está nesse impasse. O que a gente precisou fazer? Um processo administrativo junto à Receita Federal. Eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar claro é assim, quando a gente pensa em prestação de contas, tem que se lembrar sempre. Temos dois tipos de situação, tanto na Justiça Eleitoral quanto na Receita Federal. Na Justiça Eleitoral, nós temos as contas anuais, então todo ano, gente, 2010, 2011, 2012, e as contas eleitorais. Então, chegou em ano eleitoral, seja uma eleição estadual, uma eleição municipal, todas as esferas partidárias precisam prestar contas. Então, vamos falar de 2020. 2020, a gente tem prestação de contas anual, prestação de contas eleitoral. 2021, só prestação de contas anual. 2022, anual e eleitoral. Então, você vai ter que verificar todas essas prestações de contas. A gente fala Cisco, pra gente é tão comum Cisco. O que é, gente? Entra lá no site do Tribunal Regional Eleitoral, vai lá nas informações partidárias, coloca o nome do partido, a abrangência municipal, coloca o município e vai sair todas as informações. Então, você consegue verificar isso. Vendo ali... Eu acho que verificar mais se o partido foi declarado alguma conta como não prestada. Não prestada, é o mais importante. Porque o desaprovado a gente consegue já verificar se teve alguma sanção, mas é não prestado. A preocupação é com a conta não prestada. Como não prestada. E no sistema Cico tem lá, não regularizada. Tá exatamente assim, não regularizada. Então, às vezes, não prestou contas em 2010, mas regularizou em 2020, aparece lá, regularizada. Se não prestou, aí tem lá, desaprovadas, aprovadas e não prestadas. Então, você faz isso pelo sistema. Terminando isso, que já é uma super função de você verificar, precisa ver a Receita Federal. A maioria dos dirigentes partidários esquecem da Receita Federal, porque tem todas as obrigações acessórias que nós, advogados, às vezes também não colocamos no principal, os dirigentes partidários também, e o contador fica, e aí, a obrigação acessória, cadê? Já foi feita? Então, precisa muito verificar o CNPJ. Porque até hoje há uma comunicação entre o próprio sistema da Justiça Eleitoral, da anotação do órgão partidário e a Receita, né? Porque o órgão fica também inativo se o CNPJ não tiver regular, né? Exatamente, porque a executiva ela não consegue se cadastrar no sistema SPCA se o CNPJ tem algum problema. Sim. Ele não consegue cadastrar, não consegue nem prestar as contas, não consegue nem prestar as contas. Então, talvez a primeira providência é regularizar o CNPJ, né? Não, a gente teve até um caso que ele abriu outro CNPJ. Já que esse estava errado, ele foi lá e abriu outro CNPJ. Mas aí o problema foi maior não ainda. Aceita. O problema foi maior ainda. O Toninho, inclusive, a gente estava conversando outro dia do município que houve abertura e aí que complicou. Aí o problema foi maior ainda. Nossa, aí teve tem que fazer um processo administrativo perante a Receita Federal para cancelar aquele CNPJ aberto e reabrir o que foi cancelado. Então, o que é mais fácil, Toninho? Abrir um outro ou tentar regularizar o que já está? Tentar regularizar. Sim, isso é importantíssimo. Não abram outro CNPJ. Não abram outro CNPJ. Porque é o maior problema abrir um outro CNPJ. Por isso que eu sempre falo que é mais fácil você fazer do que você refazer. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Mas aí, Bruna, o que acontece? Eu vou lá, me deparei, estou assumindo o partido agora na cidade, me deparei que tem lá 3 contas que não foram apresentadas, né? Qual que é a preocupação nossa? Automaticamente o partido não fica inativado.
é preciso que o Ministério Público ou algum outro partido proponha uma representação perante a Justiça Eleitoral que vai, portanto, declarar como inativo o partido, né? Porque praticamente é automático, né? É um reconhecimento, mas se dá oportunidade para se defender. Então, eu me deparando lá, Toninho, tem 3 contas não prestadas. O que o dirigente partidário... vamos considerar que o CNPJ, Sara, já está regularizado. O que ele faz? O que ele tem que correr atrás? Primeiramente, é claro que ele vai ter que ter 2 profissionais. O contador Sim. e o advogado. Tá? O contador para elaborar todinha a prestação de conta. Que parece ser uma coisa simples, mas não é. Não é simples. Ele tem que ter essa representação desses 2 profissionais. A partir do momento que foi elaborada a prestação de conta, assinada, tudo isso, ele vai passar tudo isso para a parte jurídica, que vai fazer uma petição, né? E protocolar no PJE, dando andamento à regularização da prestação de conta. Isso. Mas tem o porém que a executiva a atual, ela tem que tomar cuidado. Se a executiva anterior não tinha conta bancária aberta, né? Porque geralmente esse tipo de informação é difícil a gente descobrir isso. Porque tem gente, né, Sara, que às vezes opta, eu estou assumindo agora, quero conta nova, não achei, não me entregaram. Porque a primeira alegação é essa, né? Não me entregaram nada, assumi o partido, não me entregaram documento, nada, não. Esse problema não era meu, meu. Mas é para regularizar, né? Porque agora você e muita gente opta de uma forma que eu até considero perigosa. Vou entrar com uma prestação de conta zerada. Né? Isso também é preciso, me parece, segundo sempre me falou o Toninho, que é possível, nesta petição, pedir para que a própria Justiça Eleitoral, que tem acesso, né, aos cadastros bancários, verificar se os antigos dirigentes do partido tinham ou não aberto conta. É o que normalmente a gente orienta, né? Muitas vezes a gente consegue até consultar e a gente orienta, olha, você tem conta nesse banco, por gentileza vá até lá com a nova documentação, com a certidão nova da composição partidária, solicite uma nova senha, né, para verificar se realmente já não tinha ou não, para regularizar. E peça os extratos desse exercício financeiro que você precisa prestar contas agora. Né? Mesmo que zerado, todos os extratos. Porque, às vezes, no próprio sistema da Justiça Eleitoral já tem lá o número das contas. Sim. Já tem. Então, você consegue ir no banco, e como você é o novo presidente, então você consegue ir no banco pedir esses extratos para conseguir prestar as contas. É que nem assim na prestação, porque toda municipal agora é obrigada a prestar conta eleitoral. Mesmo sendo um pleito municipal, um pleito estadual, ela é obrigada a fazer. Existe no sistema Divulga também, que mostra os documentos que a municipal apresentou, e lá está anexado. E geralmente, como o doutor Ricardo falou, o tribunal ele tem um documento emitido pelo Banco Central, tudo isso, que aquela executiva tinha alguma conta aberta. Sim. A gente pode pesquisar em relação a isso para ganhar tempo também. E aquele documento está escrito, o banco tem uma conta aberta desde 2016. Então já facilita, ele já vai atrás até o banco para verificar como é que é a situação dessa conta. Então é fácil a gente pesquisar também em relação a isso. A partir daqueles documentos que a gente tem acesso de 2016 pelo sistema CICO, pelo processo PJE, que a gente consegue verificar todos os documentos anexados. Então a gente consegue ganhar tempo também em relação a isso. Porque a gente teve caso que aconteceu, tem uns dias, a pessoa falou assim, olha, eu não era, anteriormente não era eu, e eu queria abrir uma outra conta. A gente falou, olha, não tem necessidade de você abrir uma outra conta. Simplesmente vá até o banco com a documentação de que você é o atual presidente e eles vão te passar uma nova senha. Sim. E pedir todos os extratos para que a gente possa regularizar as contas. Aí um porém também, né? A executiva atual, ela não pode esquecer, jamais, de abrir aquela conta de doação para a campanha. Sim. Porque se não tiver essa conta aberta também, de nada vai valer, né? Porque se essa conta estiver aberta agora, ela já está preparada para o pleito eleitoral municipal do ano que vem. Sim. Que é obrigado ter essa conta. E geralmente muitas municipais não têm essa conta. Ela faz a prestação de conta sem apresentar tudo isso, regularizou tudo, mas não tem a conta, praticamente vai ser desaprovada. Sim. Se não tiver essa conta. Que é obrigatória. É obrigatório ter essa conta também. Eu acho que uma questão, doutor, que a gente precisava colocar aqui também, é a questão que o doutor comentou que
tem que esperar, tem ação que vai fazer para suspender. Isso. Mas não é esperar essa ação. Porque imagina se essa ação vem em abril do ano que vem. Não vai dar tempo de regularizar. Não vai dar tempo. E como a gente falou, qualquer pessoa pode ter essa informação, não é? Não, essa informação É pública. né? É pública. Tá no Então não próprio tem, site da não tem que Justiça aguardar a ação de suspensão de órgão partidário. Já viu lá, gente, que está sem prestar as contas? Já faz a prestação de contas, né? Já faz essa regularização da omissão. Até porque esse processo, né, doutora Bruna, de suspensão, é um processo muito rápido, É porque não muito tem simples. muito que defender, né? Eu, dirigente municipal, recebo uma notificação dizendo que o partido deixou de prestar contas e que ele vai ser, vamos dizer assim, negativado, né? Inativado, né? O que eu vou defender? É verdade. Não prestei mesmo, né? O partido realmente não prestou. E aí, o juiz vai considerar como partido, julga procedente essa representação, vai mandar no sistema SGIP inativar o partido, e aí eu vou ter que prestar as contas, aí vou ter que correr atrás de todas as informações. E muitas vezes, você até pode fazer um pedido na regularização de contas de liminar para pedido para liberar, mas isso vai ficar a cargo do juiz. Sim. O juiz que vai decidir se ele vai querer ou não querer, né? Então, acho muito importante esse ponto que a doutora Bruna falou, é que se deixar para depois, há um risco, inclusive, de você prejudicar os candidatos que estão, né? A chapa, o candidato a prefeito que se filiou no partido e quer concorrer, né? Então, é de fundamental importância que o partido esteja absolutamente regularizado, no máximo, até o mês de março, né? Sim. Uma das coisas que a gente comentou, que a gente ouviu algumas pessoas falando, mas se é 5 anos para trás, não precisa se preocupar. Só que o que acontece? Quando você pega uma prestação de contas, vamos falar 2010, aquela suspensão vai ficar válida até prestar as contas. Mas 2010 faz já 13 anos, Bruna. São só 5 anos para trás. Não, gente. Não vai Isso nessa. é uma lenda urbana, né? Não cai nessa. Presta as contas. Mesmo que seja de 2010. Se você achar uma lá de 2008, difícil, né? Que eu tô vendo aqui tudo só de 2010 para cá. Mas presta as contas. É mais fácil você prestar e depois resolver do que, não, é só 5 anos. É mais fácil já resolver do que depois ter que se defender disso tentando uma tese aí de 5 anos que não vai dar certo. Tá. E detalhe também, que eu acredito ser importante. Na verdade, depois que passa as eleições, as pessoas esquecem. Não voltam, entendeu? Aí, que nem agora, tá uma correria, né? Correria contra o tempo, porque tem eleição ano que vem. Mas o certo é que isso seja feito anualmente. Sim. Porque tem que prestar conta anual, tem que prestar as contas para a Receita Federal anualmente. Então, o partido tem que estar, como é que se diz, caminhando 100%, todos os meses, todos os anos. Até porque, né, Sara, antigamente a Justiça Eleitoral aceitava a prestação de contas zerada, né? Sim. Hoje em dia, né, Toninho, não aceita mais, porque a Justiça entende que o partido, muito embora ele não tenha praticamente funcionado fora do ano de eleição, mas ele teve uma movimentação, teve uma sede, né? São aquelas doações estimáveis que muitos esquecem, né? Tem que se pensar muito nisso, né? Geralmente eles têm o costume de fazer uma declaração de ausência de movimentação, mas o partido teve uma sede, né? Teve um gasto com energia, água, vamos dizer, telefone. São doações estimadas que deveria constar também em relação a isso, a prestação de conta, além da conta de doação para a campanha. Que tem que estar sempre aberta. Tem que estar sempre aberta, tá? E não pode ser encerrada. Sim, tem que estar sempre. Então, assim, voltando lá no começo, primeira coisa, olha no sistema, verifica quais não prestaram contas e vamos atrás para correr atrás para ver qual conta você precisa prestar. Foi o que o Toninho falou. 2016 para frente, no SPCA. No SPCA. 2016 para trás, boa sorte. Vamos pegar lá a documentação, vamos atrás. Mas sabe qual que é talvez a dica mais valiosa daqui? É procurar o cartório eleitoral da cidade. É a melhor procurar coisa. o cartório eleitoral. Né? Porque eu sei que às vezes essas informações são muito técnicas, né? E difícil para entender, porque envolve o aspecto jurídico, envolve o aspecto contábil, mas o cartório eleitoral da sua cidade, né, está preparado para dar orientação. Primeiro, se eu tiver alguma dificuldade de verificar lá que contas estão faltando, bater na porta, chama o chefe do cartório, olha, eu sou o novo presidente do partido aqui na cidade, quero saber qual que é a nossa situação, falta esse, como que eu faço para regularizar, né? Então, a melhor coisa é também a justiça eleitoral, né, não é uma adversária dos partidos políticos, né? Tá lá justamente também para prestar essa orientação. Mas a Bruna falou, não vai, mesmo com esse auxílio, com essa orientação da justiça eleitoral,
não dá para abrir mão daquilo que a legislação exige, que é tem que ter um advogado contratado e tem que ter um contador, né, que tem que ter o cadastro no CRC, porque isso tudo é colocado no sistema. E a juntada de procuração, né, doutora Bruna? Porque, assim, também isso é uma polêmica muito grande, né? Porque, tá bom, tá preparado certinho, fizemos aqui o processo para regularização, mas aí está um problema de entrave de quem assina a procuração para o advogado. Me conta um pouco sobre isso, doutora Bruna. Olha, lá, como a gente costuma fazer, sempre tem esse problema. Quem vai assinar? Voltamos à questão, mas eu sou presidente atual, antes, em 2010, não era eu. Então, vamos pensar assim, você é o presidente atual. Então, esse problema agora é de quem? Seu. É seu. Então, aí eu falo assim, eu sempre falo, gente, a gente tem que resolver, não tem? Então, vamos resolver. Então, vamos lá, você precisa resolver, a gente precisa estar com tudo pronto para a chapa. Então, você vai assinar. Quem tem que assinar? Presidente, tesoureiro, representante do partido. Os atuais. Os atuais. Coloca todos na procuração, aí vem as peças que o contador envia, assina tudo. Teoricamente, quando a partir de 2016, isso sobe automaticamente para o PJE. Teoricamente. Às vezes não vai. Então, o advogado, ele tem que subir, como a gente fala subir, protocolar, gente. Protocolar esses documentos direto no PJE com o token do advogado. Então, é obrigatório ter tanto o contador para assinar a documentação quanto o advogado, porque vira um processo judicial, um processo eletrônico que é comandado ali, transferido pelo advogado. Mas o que eu vejo, doutora Bruna, é que muitas vezes também é exigido, não há dúvida nenhuma, que quem está prestando as contas, ainda que seja do exercício de 5 anos atrás, é a executiva atual. Mas a Justiça Eleitoral também exige a apresentação de procuração dos dirigentes da época. Até porque, vamos imaginar que o partido tenha lá nesse exercício de 5 anos atrás recebido fundo partidário, né? Sim. E aí a pessoa vai ser condenada se não prestou contas, né? Não tiver a documentação que comprove aquele gasto, a restituir, inclusive, com juros, correções monetárias. Então, a Justiça exige também, vai fazer uma intimação dos antigos dirigentes. E isso é importante, então, o dirigente atual auxiliar a Justiça Eleitoral na citação, né, desses antigos dirigentes. Porque muitas vezes o processo fica parado, eu entrei com a regularização, estou louco que o juiz analise, diga que está ok e libere o partido, mas o processo não está andando porque falta intimar o presidente de 5 anos atrás, o tesoureiro. Então, talvez uma das providências também importantes é que o dirigente atual forneça para a Justiça Eleitoral o endereço, o telefone, o e-mail dos dirigentes da época. Não conheço, mas vai ter que correr atrás. Uma coisa que a gente sempre comenta no escritório, eu falo que é uma brincadeira. Quem está na vida política, continua na vida política. E normalmente, então, quem não é o presidente do partido naquela época, foi nos outros anos, já deve estar talvez em uma outra agremiação, deve estar participando ainda da vida política. Então, acaba conhecendo. Você tem que lembrar que não existe rivais aqui nessa época, porque talvez ele vá precisar de você depois para regularizar o outro partido. Então, vá atrás, converse, ou até peça para o advogado. Às vezes a gente comenta, não deixa que eu falo para a gente tentar resolver. Ou o próprio contador. O contador acaba conseguindo também ter essa tratativa com o antigo presidente, mas tem que manter, gente, pelo menos um bom relacionamento para conseguir fechar essas contas. Complementando o que a doutora Bruna está falando, isso é super importante, tanto para a parte da prestação de conta para o tribunal, como para a Receita Federal. Porque assim, vai ter uma nova nominata, vai ser um novo presidente. Eu tô aqui, tô saindo. Aí a pessoa que está saindo, ela não entende que para ela é melhor que o nome dela não conste mais na base da Receita Federal, já que ela está saindo. Mas é o que a doutora Bruna falou. Tem que ter uma parceria. Mesmo que eu vá para um outro partido, mesmo que eu seja de oposição, tem que pensar que tem que ter uma parceria, né? Porque, assim, se isso acontecesse lá atrás, olha, agora não sou mais eu, já vamos lá, já vamos alterar tudo que precisa ser feito, eu assino a procuração dos anos que eu estava, não ficaria nessa correria, nesse imbróglio que às vezes fica, porque às vezes a pessoa não quer assinar. Ou às vezes está no lado contrário. Né? Justo. Agora que a gente vai ter eleição municipal, né? Os ânimos ficam mais aflorados, né? Então, por isso, eu acho importantíssimo, né? Além de... Vamos fazer aqui um roteirinho aqui, né? Toninho, Sara e doutora Bruna. Verificar no SICO, comparecer no cartório eleitoral, ver se o CNPJ está ok e prestar as contas
constituir um advogado, pegar um contador, também ir atrás do endereço, né, ou do telefone dos antigos para fornecer para o cartório eleitoral, para que esse processo comece a tramitar rapidamente. Vamos colocar o banco também. Então, colocar o banco aí no meio, para a gente tem que ir até o banco para verificar as contas bancárias. Normalmente o pessoal acaba utilizando o mesmo banco, seja Banco do Brasil. Sim. Então, vai lá no Banco do Brasil da sua cidade e verifica se tem as contas bancárias. Se a pessoa não tiver muita vontade de ir atrás, não vai acontecer, né? Não. Precisa trabalhar. Então, essa é a preocupação, né? De deixar isso para a última hora. Não tem como. E aí você acabar, né, prejudicando o partido e os filiados. Né? Acho que se você se comprometeu, né, a ser presidente do partido na sua cidade, a sua obrigação é essa, inclusive com os filiados. Sim, que tem, né? Porque, e com os pré-candidatos, porque se você ficar inerte, você pode prejudicar e até depois responder por conta disso, né? Porque, como a doutora Bruna falou, quando a gente falando assim, parece que é fácil e não rapidinho, mas não é, gente. Não é. Porque a gente depende dos órgãos. Eu tô com um bolo de documento, assim, que eu, tipo, dei entrada em várias coisas e todos os dias eu analiso, tem alguma coisa ou tá parado, a Receita não respondeu. Então, assim, é um processo burocrático rápido que a gente fala, mas rápido se dependesse de nós. Mas não depende só da gente, a gente depende dos órgãos. Mas também não é impossível. A gente fica falando aqui. A gente tem recebido. Foi até uma coisa importante que a gente falou, né, Toninho, lá na reunião que foi realizada na Assembleia, onde foi passado todas essas orientações de uma forma mais técnica, que nós já estamos recebendo no partido muitas comunicações da Justiça Eleitoral dizendo, olha, o partido está regularizado. Agora, porque quando desaprova as contas, né, ou quando elas julgadas não prestadas, o órgão estadual ele é comunicado pela Justiça Eleitoral. E nós estamos, viu, doutora Bruna, até é um motivo assim que até não nos dá mais esperanças, né? Já temos recebido quase que diariamente, né, comunicações dizendo, olha, o diretório municipal da cidade tal prestou as contas que eles estavam inadimplentes e agora está totalmente regularizado. Então, a gente sabe que é um assunto difícil, mas tem que solução. Ser feito, tem solução e está eu só queria acontecendo. Complementar uma coisa assim em relação assim à executiva anterior. Seria de interesse deles também, né? Porque se ele fizesse uma procuração para o atual contador ou profissional que está tomando conta, tem uma facilidade de tirar ele, a responsabilidade dele da base de cálculo do CNPJ na Receita Federal. Fica muito mais fácil. Então, é uma questão assim de conversa. É uma situação importante para o ex-presidente da executiva, que vai ter uma facilidade de tirar ele de responsabilidade da base de da base da Receita Federal, colocando o atual. Fica muito mais fácil. E voltamos lá, tem que ser feito, não tem que ser feito, doutor? Então vamos, gente, tem que fazer, tem que pegar. E não dá para deixar para março. Não dá para deixar para abril, gente. Não. Ó, a gente tem um caso lá no escritório que a gente mandou a DBE lá, aí faltou, acho que estava um pouco riscado o logo da Receita Federal. Aí o auditor não aceitou. Aí voltou. Aí perdeu a validade. Aí teve que pedir. Só nessa parte aí foi quase 30 dias. Então não dá, gente, para deixar lá para março. Vamos já começar a fazer. Então, terminando aqui, vocês terminarem de ouvir aqui o podcast, vai atrás, vai ver, olha no ciclo, olha, fala com o seu cartório eleitoral. E lembrar exatamente isso que o doutor falou. O cartório eleitoral não é um inimigo. Quer mais transparência que isso? É a gente chegar lá, colocar a barriga no cartório e falar assim, e aí, gente, como eu posso fazer? O que está faltando? O que eu preciso? Então, tem que ir atrás, tem que buscar, porque a nossa chapa de 2024 vem forte e a gente precisa estar pronto. Verdade. Sara, mas aproveitando, já que a gente está falando de 2024, tudo bem, o partido está regularizado, mas ele tem que se preparar em outros aspectos também para a eleição do ano que vem, que é em relação à abertura de contas, né? O partido hoje tem que abrir que contas bancárias? Ele precisa abrir a conta outros recursos. Doação para campanha. Doação para campanha, é verdade. Outros recursos de doação para campanha. Tá? E se por acaso, durante o pleito eleitoral, o partido for receber recursos, se tiver apto a receber recursos, né? Como provavelmente vai estar, né? Sim, porque está participando, vamos pedir para isso. Aí vai ter que abrir a conta, se for receber recursos do fundo partidário, uma conta do fundo partidário.
Se for receber recursos do fundo partidário, não esquecer o fundo partidário mulher, que muitas municipais pecam em relação a isso. Recebe recurso do fundo partidário, mas esquece de separar agora 5% ou 20%, que era 30%, né? Sim. Não sei se vai ser mudado essa variação, tudo. Mas durante o período eleitoral, é 30% antes, para a mulher. Recebeu, vamos ver, 20 mil. No fundo partidário, tem que separar 30% para a conta mulher para ser investida na campanha mulher. Então é melhor já abrir conta. Melhor já abrir. Seria Eu melhor já abrir. abriria as contas. Eu já abriria as 4 contas. Mas durante agora essa regularização, a conta principal é a doação para a campanha e aquela conta de outros recursos para a manutenção do partido. Aí a turma vai abrir conta de doação para a campanha, é obrigado a abrir. E até o partido municipal, se quiser receber recurso para a campanha eleitoral, entra nessa conta, aplica o dinheiro para utilizar na campanha eleitoral. Já vai adiantando todo esse processo pensando numa campanha sadia do ano que vem, né? E as contas que vão ser abertas no ano que vem, pode ser no ano que vem, no começo do ano que vem, Fundo Partidário Mulher e FEFEC, que é a principal. Deixar essas contas. Então não são 4, são 5, né? São 5. São 5. São 5 Então, contas. outros recursos, doações para a campanha, fundo partidário, fundo partidário mulher e FEFEC. Melhor deixar aberta as 5. Deixar as 5 abertas. E já colocar nome em todas, deixar separadinho, faz um ofício lá. O estadual pediu, já manda certinho, já tá tudo pronto, certinho, gente. Já adianta. Porque olha só, isso também é muita dificuldade na época da eleição e a gente ouve reclamação, o partido só mandou recurso na última semana, né? Sim. Mandou porque na última semana porque o partido não estava organizado, né? Exatamente. A campanha hoje está muito curta, né? Tá. Antigamente a gente tinha 3 meses de campanha, dava tempo de organizar, né? Hoje, dada a largada, a campanha eleitoral é uma corrida 100 metros rasos, né? Tem que estar. A gente nem respirou, já terminou. Já terminou. Então, se não tiver no dia que startar a campanha com tudo regularizado para já encaminhar para o diretório estadual ou para o diretório nacional, e com certeza o partido vai sair prejudicado relativamente a essa questão financeira, se porventura tiver algum repasse, né? E nós estamos orientando as municipais a abrir essa conta de doação para a campanha agora, esse ano. Sim. Porque o ano que vem a gente tem que entregar a prestação de conta de 2023. Sim. E tendo a conta regularizada lá bonitinho, o tribunal vai ver. Tá lá, conta aberta, certinho isso. Isso vai ajudar a municipal em questão da aprovação da conta, tudo isso, tá? Nessa questão. Abrir a conta agora, há pouco tempo. Não, imagina você chegar para estadual ou para nacional, olha, tá aqui, ó, a certidão do cartório dizendo que eu tô com todas as contas regularizadas, um ofício com todas as minhas contas bancárias identificadas, nada mostra mais organização que isso. É até mais fácil para conseguir um repasse, alguma coisa assim. Então, mostra a sua organização, mostra que seu partido está certinho para que você consiga uma eleição melhor, né? Uma campanha melhor em 2024. Sim, é verdade. E já começar também o SPCA, né? O SPCA. Porque antigamente a gente se preocupava com a prestação de contas depois que acabava o exercício financeiro ou depois que acabava a eleição, você tinha 30 dias, aí você ia pensar na prestação de contas. Agora é tudo online, né? É tudo online, porque se a gente deixar de fazer alimentar mês a mês, vamos ver, o outro partido lá está vendo, está acompanhando. Os seus eleitores estão acompanhando. Sim. É uma espécie de confiar naquela executiva. Uma como transparência. Eleitor, uma transparência. Né? Assim, o partido está certinho, bonitinho, está lá fazendo seus lançamentos, tudo direitinho, bonitinho. Uma espécie de confiança. Mensal. Ele sai na frente em relação a isso, o partido municipal. Tá? Eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu resumir. Acho que ficou legal, né? Dá para entender exatamente onde começar, quais contas abrirem e a importância de se manter também, né? Se manter. Porque esse sistema, como o Antônio falou, ele agora é online. É online. É online. Então, eu acho que é uma boa maneira de já se ir regularizando, né? Porque às vezes a gente fica aqui falando muito, viu, doutora Bruna, assim, de como regularizar o passado, né? E a gente esquece de dizer como que a gente vai cuidar do presente. Exatamente. até porque não precisa depois continuar fazendo isso. Se você faz mês a mês, gente, na próxima eleição você não tem nem que se preocupar. Certo. Tá tudo ainda mais que certo, né? Não esquecendo que realmente tem que ser mês a mês. E não pode esquecer a Receita Federal, gente. Não pode esquecer as obrigações acessórias da Receita Como o Federal. doutor falou no começo
no começo lá, existe uma ligação entre o Tribunal de Contas e a Receita Federal. Se tiver um problema no CNPJ, ele vai ter dificuldade para cadastrar a executiva. Isso com certeza absoluta. E não vai conseguir cadastrar uma senha no SPCA, vai ter uma grande dificuldade. E outra também, né? Porque o SPCA, se tiver uma executiva no município que ela nunca existiu, ele consegue abrir a executiva, mas ele tem 30 dias de prazo para apresentar o CNPJ, né? E se não ter essa correria, se não tiver o profissional, o contador e o advogado para orientar em relação a tudo isso, ele vai ter uma grande dificuldade. Sim. Tá? Legal. Bom, eu agradeço muito aqui a presença da doutora Bruna Muriel, que é especialista na área jurídica, principalmente na questão de prestação de contas, né? Ao contador Antônio Castro, que é quem é responsável aí por toda a coordenação contábil do partido no estado de São Paulo, que também é auxiliado da sua sócia, a Sara Lima. E o que mais importante é dizer o seguinte, que o partido ele sempre está, né, tem plantões lá de dúvidas, né, nos telefones do diretório estadual, tanto na questão jurídica como a dúvida contábil. A gente colocou aqui, é importante procurar o cartório, mas o partido também está disposto, através de todo o nosso corpo técnico, né, auxiliar, né, na regularização para deixar o partido tinindo para 2024. Bruna, queria que você então colocasse as suas considerações finais e aproveitasse para se despedir aí. Gente, é mais ou menos isso que a gente falou. Vá atrás, busque. Lembre, você é o presente agora. Então, vamos atrás. Vamos resolver para que em 2024, como o doutor falou, a gente tenha uma eleição clara, transparente e com muito sucesso para todos os municípios do PL. Vamos lá, Antônio. Eu quero dizer que eu vou estar à disposição, né, para qualquer um, tudo isso, a orientar, a fazer todos esses trâmites, que não é um bicho de 7 cabeças, não é nada. A gente falou um monte de coisa, mas é tão simples, é só seguir as regras. Sim. Tá? Seguindo, ele vai ter tempo suficiente para planejar o pleito eleitoral municipal. Ele vai acertar esses problemas agora e chega no ano que vem, ele vai estar com tempo suficiente para, vamos dizer, se preocupar com o que precisa. Com a campanha, para ir com a campanha. Política. É melhor correr atrás agora para não deixar para depois. Tá? Obrigado, Antônio. Quero dizer também que nós estamos à disposição e o nosso conselho é que realmente vocês não deixem para a última hora, já corram atrás no que vocês precisarem, a gente está aqui para orientar e realmente nada é impossível, a gente consegue resolver, tendo tempo hábil. Então, quanto mais antes vocês correrem atrás para resolver, melhor. Bom, pessoal, obrigado aí pela sua audiência e convidamos para que você continue acompanhando nas nossas redes sociais o podcast Vira pra Direita. Um abraço e até a próxima.